Olá, hoje nós viemos fazer aqui um vídeo especial. É um vídeo que você tem que apresentar para uma pessoa que estiver nessa situação, que eu vou dizer aqui, uma pessoa que está sofrendo esses males que eu vou dizer aqui também. Então, fica ligado que é um tema muito importante, tá? Eu vim falar sobre os efeitos danosos que os processos graves exercem na saúde mental das pessoas. Eu já vi muita coisa triste acontecer com as pessoas por falta de controle emocional e por falta de orientação do profissional. Então, se você está sofrendo ou conhece alguém querido seu, uma pessoa que você queira bem e queira ajudar e que esteja no meio de um processo que seja muito importante na sua vida, não é um processo qualquer, não é um processo de cesta básica, como eles dizem, é um processo importante. Um processo importante como, por exemplo, aquele que vai definir a forma que você vai ganhar o seu sustento no futuro, até mesmo se você está sofrendo um processo para ser demitido e perder o seu cargo e a sua fonte de renda, ou até um processo de separação judicial com a divisão de bens, guarda de filhos, aquela briga, aquela coisa toda, a estipulação de pagamento de pensão, ou até mesmo um processo penal, com todos os seus graves e danosos efeitos, Você tem medo de ficar preso. Então, fica comigo até o final que eu vou te dar uma série de informações que é para manter você bem, manter você com a cabeça no lugar, manter você firme até o final desse processo, ok? Durante anos e anos de carreira, presta atenção, relaxa, presta atenção em tudo isso que eu vou dizer, que é importante. Como eu dizia, durante muitos anos de carreira eu vi muitas pessoas nessa situação. Aos poucos foram adquirindo doença mental ou agravando algum mal que já possuíam, de forma leve em um grau muito maior, que levou a pessoa numa situação extrema. Por quê? Porque não tiveram um escape, não tiveram um controle, um método de alívio. Então, essas pessoas nessa situação acabam adoecendo gravemente. Então, com a experiência adquirida por longos anos, eu vou te dar várias dicas aqui de como você proceder, tá? Eu vou falar sobre alguns casos concretos e o que você deve fazer para atravessar essa dura fase. Vou te dizer o que você deve saber, o que é bom para você ler, alguns vídeos que podem te ajudar. Eu vou te dar várias dicas que inclusive vão ajudar o seu defensor. Pois é, o seu defensor a atuar com a qualidade e independência na defesa da sua causa. Como assim, doutor? Ele vai ter que ler, o meu advogado vai ter que ver o vídeo? Não, você vai entender já já o que eu estou querendo dizer com isso. Vai entender bem direitinho, tá? Então, paciência, fica aqui comigo. Bom, por que é que você acha que eu resolvi fazer esse vídeo? Vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu pude notar que ao longo dos anos as coisas vêm se modificando drasticamente. E como eu tenho muitos anos de atuação na advocacia, eu consigo perceber claramente, muito claramente, que os clientes de hoje em dia são muito diferentes daqueles de outrora, de antigamente. Hoje em dia, todos nós estamos cada vez mais fora de controle. Por quê? Porque nós passamos a viver em um mundo dominado pela ansiedade e pela incerteza, Coisas causadas pelo imediatismo e pela ausência de momentos de tranquilidade. Momentos de tranquilidade não existem.
eles eram muito mais frequentes na nossa vida e serviam para que a gente pudesse se refazer das tensões. Não eram raras as boas e longas conversas, né, que a gente tinha com as pessoas. Passeios, piqueniques com a família e amigos, encontros familiares, a família se encontrava no almoço e no jantar, né? E os finais de semana passavam juntos. Isso tudo se perdeu no tempo. Você quer ver uma outra questão, uma outra coisa que interfere muito na vida das pessoas e aumenta a ansiedade? É a incerteza com relação à profissão que exercemos. É a incerteza também com a relação que a pessoa tem com uma outra, um ente querido, um companheiro, um namorado, um marido. Antigamente o casamento se falava que é para a vida toda, hoje ainda continuam falando isso, mas tudo se modificando, trocando de marido, trocando de namorado, aquela coisa. Então tudo isso traz uma incerteza, né, muito grande. Vocês já pararam para pensar que antigamente uma pessoa que tinha uma determinada profissão, ela iria morrer com aquela profissão. E a profissão passava de pai para filho. O pai da pessoa era um sapateiro e essa pessoa herdou a profissão do pai e vai passar para o filho. E ia passar para o filho, né? Por exemplo, eu peguei uma profissão aleatória. Essa pessoa jamais se preocupava durante a vida dela em perder seu ganha-pão. Porque nem sonhava que um dia os calçados iriam ser descartáveis. E que o consumismo seria tão grande a ponto de uma pessoa sem muitos recursos ter um armário lotado de sapato e jogar um sapato fora e pegar outro antes de acabar o sapato. Antigamente uma pessoa comum tinha o quê? No máximo 2, 3 pares de sapato. Para ter 3 já tinha que ter algum dinheiro, porque custava caro. Mas eram bons também, né? E ele usava aquele sapato até acabar a sola. E depois disso ele mandava no sapateiro trocar a sola, porque a parte de cima ainda estava boa. Hoje é tudo consumismo, é tudo descartável. Então, nos novos tempos, as profissões estão todas se modificando. Veja o caso do cobrador de ônibus, né? Com o surgimento das catracas eletrônicas, do alfaiate, da costureira, do caixa do banco com serviços online e até mesmo profissões intelectualizadas como a advocacia, né? Que tende a ser massificada por softwares que indicam os direitos das pessoas. Ou seja, você vai conversar com um cliente hoje, ele sabe tudo sobre a causa dele. Ele sabe tudo. Ele já leu doutrina, ele já leu, né? Então, as pessoas andam com a cabeça ocupada, o cérebro nervoso e ansioso, então começa a imaginar coisas. O que será do meu futuro? Será que vou perder meu emprego? Olha, o meu marido, ele está olhando para uma mulher, assim, daqui a pouco ele vai pedir a conta aqui, né? Vou perder meu emprego e não sei fazer outra coisa. Então nós vivemos num mundo de buscas por novidades e por isso estamos plugados 24 horas por dia em algum dispositivo. Se não é a sua televisão, você está lá com o teu smartphone, com o teu notebook, com o teu computador, 24 horas à disposição de todos e a todo instante. Você vai dormir, você coloca o celular na cabeceira. Se ele tocar 2 horas da manhã, para alguém falar, estou com saudade de você, você vai ter que atender. Todo mundo fala nisso todo dia e toda hora. Então, como eu disse, um simples smartphone traz uma quantidade enorme de informações e nós acabamos viciados em manter a mente ocupada, sem trégua, sem descanso, nunca. A gente nunca para e isso tem um preço, porque gera a fadiga mental, que gera ansiedade em demasia. Ansiedade sempre existiu, sempre vai existir, e um ponto baixo é bom, porque ela te alerta. Mas a ansiedade em demasia, logicamente que não vale nada. Ela acaba gerando vários transtornos mentais. Nesse cenário caótico, ok? Agora a gente engloba a coisa. Nesse cenário caótico, quando a pessoa recebe a notícia de que está sendo processado e pode perder o seu cargo, ou perder seu sustento, né?
ou perder uma coisa muito querida, como um pedido de benefício que foi negado, por exemplo, ou quando o cônjuge entra com um processo de divórcio, né, ou recebe um mandado de citação num processo penal, pronto, bastou ali. Dali em diante tem início um inferno particular para aquela pessoa. Não é fácil passar por uma situação assim, mas é muito diferente de um inferno particular que aquela pessoa trava com ela, se esquecendo que as coisas todas da vida passam, né? Algumas pessoas passam a viver exclusivamente em função desse processo. E se não receberem uma orientação inicial, um alento, uma segurança do próprio defensor, que deve interferir prontamente, conscientizando, tranquilizando e até mesmo indicando acompanhamento médico ao seu cliente, a questão pode se complicar. E creia, isso aqui que eu estou dizendo acontece muito, muito mesmo. E quem passou por isso sabe que gostaria de ter ouvido uma palavra de orientação. O nível de ansiedade é tão grande que a pessoa, como eu disse, passa a viver esse processo na vida pessoal, na vida funcional, e então essa pessoa completamente fora de suas condições normais começa a interferir aonde, né? Foi aquela risada que eu dei agora há pouco lá, tem que mandar para o advogado também o vídeo, né? Começa a interferir aonde? Na defesa do seu processo. Ela tenta, de várias formas, interferir no trabalho do defensor. E se esse defensor não for uma pessoa experiente e firme, e sabendo o que está fazendo, para afastar o cliente dessa área técnica, jurídica, haverá o quê? Um prejuízo real na defesa. A pessoa nessa situação está tão ansiosa que quer fazer o quê? Quer resolver a questão de qualquer forma, e o mais rápido possível, custe o que custar. Para quê? Para se livrar da tensão. Entenda que a tendência do ser humano é se livrar da pressão que qualquer problema grande traz. A gente quer se livrar. E não é à toa, por que você acha, né, que acontece isso? Não é à toa que um criminoso acaba confessando um crime espontaneamente, mesmo sabendo que vai ser preso. Por que ele faz isso? A sua mente está tão saturada pela ansiedade daqueles interrogatórios, quando acontece na hora o crime, ele é chamado para o delegado quer ouvir, o outro quer ouvir, todo mundo quer ouvir, o sujeito não aguenta. Ele prefere se livrar desse peso e ficar em paz com a sua mente, mesmo que essa paz seja na cadeia, ele quer se livrar daquilo. Então, a coisa é séria. Na mente dessa pessoa emerge um pensamento rotativo, aquele pensamento que todo mundo aqui já teve, que não sai do lugar, ele vai e volta, ele fica virando ali. Então, a mente dele começa a pensar, eu quero resolver, eu preciso me livrar disso. Então, nessas circunstâncias, muitas pessoas querem atuar junto com o seu defensor. Só que é óbvio que isso não funciona. Por quê? Quando se atua em causa própria, as emoções atrapalham e confundem o quê? O bom senso. Coisa que um bom advogado tem que ter para encarar a causa. Encarar a causa com serenidade, né? E com a melhor técnica. Então, nesse estado mental de ansiedade, o cliente começa a ligar para o advogado de manhã, à tarde, à noite, começa a pedir explicações técnicas sobre teses mirabolantes que ele inventa, que ele imagina, e acaba mandando 300 mil mensagens para o advogado sobre o processo, acabando com a tranquilidade necessária para o seu defensor desempenhar o seu trabalho. Em alguns casos extremos, já vi acontecer, ele começa a delirar e imaginar que o defensor, de alguma forma, está contra ele. Por quê? Entre aspas, né? Não está ouvindo os conselhos dele. Então, preste bem atenção. Dentro de uma mente firme, de uma mente sadia e com pensamentos corretos e bem elaborados, não há lugar para isso. Isso não existe, né? Não há espaço para essa ansiedade exacerbada. Então,
Entenda que você deve preencher sua mente com algumas ferramentas espetaculares para não chegar a esse estado lastimável, ok? Então, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para voltar no que a gente estava falando agora há pouco. Tudo isso que eu falei, parece ser muito, né? Mas tudo isso que eu falei é fundamental para você entender que isso é assim que funciona, é assim que ocorre a coisa. E a sua mente, você tem que aprender primeiramente a seguir um conselho. A sua mente que está vivendo isso, ela precisa ser preenchida com essas coisas que eu vou te dizer aqui agora, tá? Então, existe um material muito bom para isso, tá? Há alguns vídeos muito interessantes, como por exemplo, um que tem no canal do YouTube que eu gosto muito, do Dr. Antônio Abud. É muito profissional. O nome do canal é Saúde da Mente. Ele é um psiquiatra da USP, formado pela USP. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu acabei gostando muito do trabalho dele. Achei muito interessante. Ele dá dicas de como você detectar que tipo de moléstia você pode ter adquirido ou se está prestes a adquirir. E se a sua ansiedade é leve, está normal, ou se já passou da normalidade. E até mesmo se já está tendo alguma crise de ansiedade mais forte ou um estado de depressão. Então é legal dar uma boa olhada nesse canal. Obviamente, ó, uma pausa aqui novamente, o lugar certo de tratar esse problema é no teu médico. Mas como a gente sabe e conhece que a pessoa antes de ir no médico ela quer saber um pouco mais sobre o assunto, é que eu estou indicando o canal. Não é para você ir no canal se tratar e falar, o advogado mandou eu vir aqui no canal me tratar da saúde. Não, isso não vai te dar. O profissional teu é especial teu, uma consulta tua. Eu estou te dizendo um lugar para você se colocar, tá? Positivo? Responsabilidade. Bom, vou te dar também algumas dicas de leitura. Dá uma olhada aqui nesse livro. Olha que interessante. Esse livro aqui é O Poder do Subconsciente. Vê se você consegue ver. O Poder do Subconsciente, do escritor Joseph Murphy. Esse livro vai te dar uma série de dicas de vivência. Quem lê um livro desse aqui, gente, que tem ele no cabeçalho, ele já encara a questão de uma outra forma, ele já pega o problema de uma outra forma, tá? Esse livro é de autoobservação, de autoanálise, é para você acreditar que você é o comandante da sua vida, né? E que a vida é feita de percalços e de baixos e de altos, né? Altos e baixos, né? E você tem que estar preparado para isso, ou se prepara, ou se vir a se preparar. Por quê? Porque isso não nasce com a pessoa, ninguém nasceu pronto para nada, né? Todo mundo aprendeu alguma coisa. E essa questão de saúde mental já é um problema de saúde pública. Então fica aqui a primeira indicação. Bom, então para a pessoa se preparar, né, para um tipo de problema grande, leitura do tipo que eu estou te dizendo agora, que vou te dizer ainda um pouco mais, não tem preço. Olha esse título interessante que eu vou te dizer aqui, ó. Não leve a vida tão a sério. Olha isso aqui. Como assim, doutor? Não leve a vida tão a sério? Que coisa é essa? Parece um mau conselho, né? Nesse livro são sugeridas pequenas mudanças para você se livrar de grandes problemas. Longe do que sugere o nome, né? Não leve a vida tão a sério. Ele não se trata de ser irresponsável, ele não ensina você a ser irresponsável, mas ele te remete a entender que às vezes nós complicamos as nossas vidas nos pontos onde ela deveria ser mais simples. Mas a abordagem dele é maravilhosa, é muito rica e profissional e ajuda você a se livrar de algumas falsas crenças, tá? Tipo aquela lá que fala assim que o rico não vai entrar no céu, né? Puxa, uma bobagem muito, né, absurda, né? Então, coisas desse tipo. Outro livro muito interessante, mas com uma leitura um pouquinho mais difícil, chama-se Inteligência Emocional. Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Ele mostra que a pessoa que é dotada de uma certa inteligência emocional
não se preocupa doentiamente com coisas do nível de um processo. Aliás, com coisa alguma. Porque para tudo na vida existe um remédio. E o que não há remédio, já ouviram isso, né? E o que não há remédio, remediado está. Ok? Deve sempre existir a preocupação normal, mas a pessoa dotada de certa inteligência emocional não se deixa perder por isso. E tem outros livros como A Essencial Arte de Parar. Olha esse livro, Essencial Arte de Parar. Esse livro revela que de vez em quando você tem que dar uma parada, você tem que pôr o pé no freio. Se observar. Você imagina durante um processo você loucamente fazendo, então tem que saber, se você já sabe como fazer essas paradas, tem técnicas para isso, você consegue limpar a sua mente para fazer, para observar as boas oportunidades da vida, tá? Um outro livro interessante, ó, Você Pode Curar a Sua Vida. Esse livro aqui é um livro muito ilustrado, muito bom de ler, e ele vai te dando várias dicas, né, de mudanças, né, de coisas que andam errado dentro da gente. Né? Não se esqueça, né, que ninguém nasceu pronto. Quando eu falo em inteligência emocional, eu falo, mas o cara nasceu inteligente. Ele pode ter nascido com um grau X cerebral de capacidade, mas inteligente, essa inteligência não é nata, você aprende, né? Ok? Então agora eu vou te dizer qual é o papel do defensor com relação à saúde mental do seu cliente. Onde o advogado pode ajudar? Puxa, o advogado virou médico agora, doutor? Como é isso? Vamos lá. O que eu sempre faço quando me entrevisto com um cliente é dizer a ele, tá, de uma forma muito sincera, que os problemas dele foram transferidos para mim. Para minha pessoa, que aquele problema pontual e específico, que é o quê? O processo agora é meu, o problema é meu. Ele está pagando para mim, para eu pegar o problema para mim, o problema é meu. Eu digo a ele o que eu vou fazer e como eu vou fazer a defesa dele. E qual será a participação dele naquilo tudo. E vou dizer para ele assim, você aceita assim? Tá? Já afirmo a ele que, daquele momento em diante, o problema é todo meu e que ele não deve mais se envolver. E deve apenas me fornecer todos os dados que eu necessitar, testemunhas, documentos, fornecer tudo o que eu necessito e que esteja em posse dele, né? E me dizer tudo o que sabe sobre os fatos. E nada mais do que isso, absolutamente nada mais. O efeito terapêutico dessa conversa, eu aprendi ao longo dos anos, é muito grande, porque a pessoa se livra desse fardo, é como se ela estivesse renascendo, tá? Então isso tudo é o que uma pessoa tem que ouvir e quer ouvir. O problema agora é meu. Isso não é fantasia, gente, é verdade. Por quê? Essa pessoa não tem mais nada para fazer, ela não tem mais nada o que fazer, a não ser sofrer se ela pensar da forma errada. Então o problema é meu mesmo. Eu estou sendo pago para isso. Então é por isso que eu digo isso com sinceridade, estou dizendo aqui agora para você. Então é assim que deve ser. Tá? O problema, naturalmente, quando me refiro é vencer o quê? O problema é vencer a batalha processual e conseguir a absolvição e o sucesso. Um profissional não ficará remoendo os pensamentos desesperados por alguma causa, por causa alguma. Por quê? Ele sabe como proceder e não se deixa envolver pelo cliente ansioso, que quer de todas as formas que o seu defensor sinta o que ele está sentindo. Por quê? Eu quero que o senhor sinta, doutor, na pele o que eu estou sentindo, porque ele acha que dessa forma o advogado vai, aqui entre aspas, caprichar mais na defesa dele.
Olha, eu estou sentindo o que você está sentindo, então eu vou estudar 24 horas o teu processo. O advogado vai ser acabado, né? Não vai haver mais um advogado, vai haver uma pessoa comum ali. Então, isso tem que ser seguido à risca. Sem isso, na maioria das vezes, a pessoa sofre desnecessariamente, antecipando um final triste que, na maioria das vezes, não existe. Porque, ao final de tudo, poderá sobrevir uma decisão absolutória, ok? Ou mesmo, no caso de uma condenação, ela poderá ser num nível muito mais suave do que aquela pessoa com a mente ansiosa imaginou. Como, por exemplo, pode sobrevir uma pena de suspensão quando o ansioso, né, tinha pesadelos com a demissão. Né? Pode surgir o pagamento de uma cesta básica ou uma pena acessória ao invés de uma pena de prisão. Né? A partilha de bem pode se resolver de uma forma tranquila. A guarda dos filhos de uma forma tranquila. Né? Só que no final, né, do processo, nessa altura do campeonato, como se diz, essa pessoa já sofreu tanto que ela pode ficar, como eu já vi casos, né, no início da minha carreira, aí, de pessoas que ficaram com graves sequelas desse sofrimento. Crises de ansiedade, a pessoa entrou em depressão. Então, presta bem atenção. Se você está passando por isso, deve procurar um acompanhamento médico, tá? Ouviu o que eu estou dizendo aqui? Já ouviu, né? Ah, mas eu continuo assim, eu estou desse jeito que o doutor está dizendo ali. Vai atrás de um médico. Tenha uma boa conversa com um psicólogo e ou um psiquiatra, com os dois. Faça isso sem preconceitos, como tinha a minha geração. Se eu estiver falando aqui para pessoas com um pouco mais de idade, sabem bem do que eu estou falando. Ainda existem pessoas que têm vergonha de dizer que consultaram um psiquiatra. Por quê? Porque ter uma doença da mente, né, acabava soando como se fosse um sinal de fraqueza. Para muitas pessoas, né, entendem que possa ser um sinal de fraqueza. O que é o quê? Um ledo engano, porque sabemos ou deveríamos saber que deve ser dada a mesma importância ou ainda maior para as doenças da mente do que as doenças do físico humano, né? Dor muscular, dor daquilo, né? A idade do condor, né? Condor para todo lado. Então, a mente passa despercebida. Então, a minha dica aos meus clientes e para você que aqui hoje me vê, né? Se cuida, para você se cuidar enquanto o processo passa, porque ele vai passar e você vai ficar. O processo foi e você ficou. E tem que ficar bem ao final da tempestade. Por quê? Não é nada bom, não é nada inteligente ganhar uma causa e perder a saúde. Né? Às vezes até de forma irreversível, sem a menor necessidade. Isso é insano. E como aquela pessoa que trabalha, é igual, né? Quero dizer, é igual àquela pessoa que trabalha a vida toda, sem trégua, sem férias, sem nada, pensando em desfrutar a vida depois que se aposentar. Né? Ou seja, depois do processo, depois que me aposentar, depois do processo eu vou viver uma vida normal. Depois que eu me aposentar é que eu vou gozar a vida. Então, quando chega lá na aposentadoria, ela está mais velha e às vezes sem saúde e sem ânimo para gozar a vida que viveu sonhando tantas vezes. Por quê? As coisas que fazemos aos 25 anos, aos 30 anos, já não fazemos tão bem aos 60. Podemos fazer outras coisas, até melhores, mas aquele tempo já passou. Então, copia essa frase que eu vou te dizer agora aí. Copia, marca na sua mente, marca no papel. Ela não é minha não, mas eu adoto com rigor. Olha aqui, ó. A vida não é um porto. A vida é uma viagem. Sim, o grande barato é essa viagem. A grande coisa é essa viagem do dia a dia.
é você viver feliz o dia todo, o dia inteiro, dia a dia, todos os dias. Não é depois que passar o processo, não é quando eu for me aposentar, tá? Ser feliz todos os dias e não somente quando chegar ao porto é curtir a viagem. Cada pessoa reage de uma forma, cada ser humano tem suas características e implicações. Tem o seu modo próprio de encarar os problemas. E saiba, principalmente, que procurar ajuda é um sinal de inteligência emocional. E é também, acima de tudo, um ato de amor, ok? Bom, vamos lá. Existe um outro vídeo onde eu falo sobre a minha experiência pessoal sobre crises de pânico. Eu também passei por um psiquiatra. Eu não me considero nem um pouco louco, tá? Tô brincando aqui com vocês, tá? Nesse vídeo, eu vou contar para você como foi que eu superei as crises de pânico sem o uso contínuo de drogas. Vou deixar um link dele aqui na descrição do vídeo e já vou te dizendo antecipadamente que a ideia não é você deixar de procurar um acompanhamento médico, nada disso. Aconselho você a procurar um profissional da saúde, sim, mas no final desse tratamento, né, você vai ouvir até dele, você vai perceber que quem vai curar a síndrome do pânico em você é você mesmo. E pode ter que usar medicamento. E pode ter que continuar usando, porque cada grau é um grau, cada pessoa é uma pessoa. Isso vai depender de cada um. Mas, de qualquer forma, entender como isso funciona vai deixar você, com certeza, mais forte e confiante durante a viagem. Lembra lá, né? O sucesso não é um porto, é uma viagem. Então, vou te falar como isso aconteceu comigo e como é que eu me saí dessa, ok? Vai se ligar no vídeo aí que eu vou deixar um link aqui, tá? Então não deixa de ver esse vídeo não. Para você andar para passo com as informações de qualidade, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e se você achou que esse vídeo tem alguma utilidade boa, legal e que pode ajudar as pessoas, eu tenho certeza, porque eu tenho ajudado muitas pessoas a ter um outro posicionamento mental com relação a isso, dá um like, dá um positivo. Por quê? Quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é bem visitado e ele apresenta sozinho para um monte de pessoas que precisam disso. Então, querendo e podendo, compartilhe, né, nas suas redes sociais aí, manda aí para o pessoal que você conhece, porque você vai estar ajudando pessoas a ter acesso, tá, a uma coisa, um material de qualidade, tá? Não esquece de deixar seus comentários sobre o assunto e diga se você já passou por isso, diga também sobre que assunto você gostaria que eu falasse aqui num próximo vídeo, ok? Um grande abraço e obrigado pela audiência.